Bom, continuando aqui, agora a gente vai lá para o módulo 18, fazer os exercícios relativos à equação de Clapeyron, aquela equação que é definida pelo estado do gás, né, que relaciona pressão, volume, temperatura e número de mols. Nessa constante, a gente usa nessa relação de Clapeyron, a gente usa uma constante, que é a constante universal dos gases, normalmente o exercício fornece. E o combinado, pessoal, espero que tenha ficado claro para vocês, é que a gente teve uma aula, um vídeo aí sobre uma síntese geral do assunto envolvendo os módulos de 17 até o 20, né? Na oportunidade também a gente definiu as principais transformações gasosas, a gente falou da isobárica, isométrica, da isotérmica, a gente falou sobre os gráficos. Falamos que as grandezas importantes são volume, pressão, temperatura e número de mols. Número de mols nem tanto, mas com sua importância também. A gente falou sobre as grandezas observáveis externas dos problemas da termodinâmica por conta das partículas estarem muito afastadas e tal. Então, nesse vídeo, a proposta é resolver os exercícios relativos à equação de Clapeyron e também fazer os exercícios do módulo 19, que vão trazer a ideia das transformações gasosas. Portanto, gostaria que vocês pegassem lá na página 94 o material, para vocês acompanharem as resoluções. Bora? Número 1, um laboratório químico descartou um frasco de éter sem perceber que em seu interior havia ainda resíduo de 7,4 gramas de éter. Parte do estado líquido, parte no estado sólido. Esse frasco de 0,8 litro de volume, fechado hermeticamente, foi deixado sob o sol e, após certo tempo, atingiu a temperatura de equilíbrio 37 graus Celsius, valor acima da temperatura de ebulição do éter. Isso aqui, pessoal, valor acima da temperatura de ebulição do éter, quer dizer que, nesse caso, todo o éter que estava lá já se transformou em gás. E como a gente bem sabe, foi bem explicado, o gás ocupa todo o volume do recipiente que lhe é fornecido. Então, o volume de 0,8 litro vai ser totalmente ocupado por esse gás. Se todo o éter do estado líquido tivesse vaporizado, a pressão dentro do frasco seria... repara que nessa situação eu tenho quantidade do éter em gramas, eu tenho volume ocupado, eu tenho a temperatura. Aqui, apesar de estar com T maiúsculo, está em graus Celsius, nós vamos ter que passar para Kelvin. Né? E eu quero... a que pressão ele está no momento, ou seja, a gente tem que se situar numa situação em que a gente tem que analisar como é que o gás se comporta naquele momento. Massa molar do éter é 74 gramas, isso aqui vai servir para a gente calcular o número de mols. Transformar a temperatura de graus Celsius para Kelvin, esse aqui forneceu, não pense que todo exercício vai fazer isso. E o mais importante, a constante universal aqui está arredondado para 0,08, e mostrando que pressão tem que ser em atmosferas, o volume tem que ser em litros, e ele está em litros. A quantidade de matéria que está em massa, a gente tem que passar para mol, e a temperatura que está em graus Celsius, nós temos que passar para Kelvin. Por favor, acompanhe a resolução. Na equação de Clapeyron, que traduz todas as grandezas momentâneas do gás, pressão, volume é igual a número de mols vezes a constante vezes a temperatura em Kelvin. E aí o detalhe, o número de mols, pessoal, é a massa dividido pela massa molar. Essa mudança que a equação de Clapeyron sofre, substituindo o número de mols por massa sobre massa molar, é muito normal de acontecer. Sendo assim, a gente já substitui todos os valores fornecidos. Eu quero a pressão, o volume ocupado é de 0,8, são 7,4 gramas em 74 gramas por mol de massa molar, constante R 0,08, que o exercício forneceu, e a temperatura de 37 graus Celsius, transformada para Kelvin, somando 273. Aqui, se você somar 273, vai dar 310. Aqui vai dar 0,1. Eu posso cortar, passar dividindo. 3,1 é a atmosfera. 3,1 em atmosferas, porque a constante está em atmosferas. Resposta, letra D, é a pressão do gás no interior do recipiente. Número 2. Uma massa de 20 mols de certo gás perfeito tem volume de 123 litros a temperatura de 27 graus Celsius.
A partir desse estado, varia-se a temperatura do gás, mantendo-se constante sua pressão e as características de gás ideal. Nessas transformações, a função que relaciona o volume V desse gás em litros com sua temperatura absoluta T é, lembrando, constante universal 0,082. Aqui indica que a pressão tem que estar em atmosferas, o volume em litro, a quantidade de matéria em mol e a temperatura em Kelvin. A princípio, pessoal, vamos analisar como que o gás está se comportando no momento inicial. PV igual a nRT é a sua equação de estado. O volume é de 123, a pressão ainda não sei. São 20 mols, de acordo com o enunciado, a constante o exercício forneceu. E a temperatura de 27 graus Celsius, que está aqui no enunciado, ó, ela tem que passar para Kelvin, somando 273, aí dá 300. Se eu multiplicar desse lado e passar o 123 dividindo, vai dar uma pressão de 4 atmosferas. O que ele quer da gente é o volume em função da temperatura, ou seja, eu vou pegar nessa equação e isolar o volume, e já que ele vai manter a pressão constante, eu vou jogar como se a pressão fosse constante. Aí eu vou ter 3 constantes no caso, né? Eu vou ter o número de mols, a constante universal e a pressão que vai ser mantida. O número de mols é 20, a constante 0,082 e a pressão eu acabei de calcular vai ser sempre 4. Se eu fizer essa dividir aqui, né, 20 por 4 dá 5, multiplicado por 0,082 dá 0,41 T. Então, o volume em função da temperatura, 0,41 T, no caso, o volume em litros e a temperatura em Kelvin. A resposta é a letra A. Número 4. Num reservatório de 3,8 litros, indilatável, indilatável quer dizer que o volume dele não varia, tá? E isento de vazamento, encontra-se certa quantidade de oxigênio, massa molar 32 gramas por mol. Alterando-se a temperatura do gás, sua pressão varia de acordo com o diagrama a seguir. Olha só que a gente tem 2 pontos no diagrama que são pontos que vão ser importantes para a gente. Esse ponto aqui primeiro, quando a temperatura em graus Celsius é 27, a pressão é 9. Quando a temperatura em graus Celsius é 227, a pressão vai para 15. Constante universal. Vamos descobrir a massa de oxigênio contida no reservatório. A gente vai usar a equação de Clapeyron, pessoal, 2 vezes. PV igual a nRT, e a gente vai isolar o PV aqui, ó, a gente vai isolar a massa, para poder calcular o que o exercício está pedindo. Isolando a massa, eu passo a massa molar para lá multiplicando, o R e o T para lá dividindo. Então, a massa é PV massa molar sobre RT. No primeiro momento, você pode ver, primeiro, a pressão, 15 atmosferas, o volume 32,8 e a massa molar 32 gramas por mol. A constante 0,082, a temperatura de 227 graus Celsius é a mesma coisa que 500 Kelvin, então ele escolheu um ponto do gráfico lá e só substituiu. Nesse ponto escolhido, a pressão vale 15, a temperatura 500 Kelvin. Aí, dados fornecidos pelo exercício, 32,8 gramas, 32 gramas por mol, 0,082 da constante. Tudo isso vai ajudar a gente a calcular a massa. Se você quiser substituir na fórmula antes de isolar a massa, também dava do mesmo jeito. Mas isolar a massa aqui desde o começo ficou legal. Se você dividir tudo, multiplicar aqui em cima, multiplicar aqui embaixo e dividir, ou simplificar o que der, vai dar 384 gramas, que é o mesmo que 3,84 vezes 10 ao quadrado, que é a resposta da letra A. Número 4, um cilindro de mergulho tem capacidade de 12 litros. Esse é o volume, viu, pessoal? E contém ar comprimido sob a pressão de 200 atmosferas a uma temperatura de 27 graus Celsius. Reparem, galera, que essa temperatura está sempre sendo dada em graus Celsius. Não esquece de passar para Kelvin. Acoplada à máscara da mergulhadora, há um regulador que reduz a pressão do ar a 3 atmosferas. Reduz de 200 para 3 atmosferas, para que possa ser aspirado por ela embaixo d'água. Considere o ar dentro do cilindro como um gás ideal e que sua temperatura se mantenha constante, e a constante universal 0,082. A temperatura do ar dentro do cilindro não vai mudar. Considerando-se que em um mergulho o ar seja aspirado a uma vazão média de 5 litros a cada minuto, então essa pessoa respira 5 litros por minuto, calcule na letra A o número de mols de ar existentes dentro do cilindro,
no início do mergulho, né, o total, e o tempo de duração em minutos do ar dentro do cilindro. Vai dar um pouquinho mais de trabalho para a gente fazer esse cálculo. Bom, a letra A, pergunta mais simples, aí quer saber o número de mols. Vou usar a equação do estado do gás, a equação de Clapeyron. PV igual a nRT, eu tenho todos os dados. Dentro do cilindro a pressão é de 200, o volume é de 12, a constante ele deu lá 0,08 e dizendo que a pressão tem que estar em atmosfera, o volume em litro, né? A temperatura em Kelvin de 27 graus Celsius, que vai ficar o tempo inteiro, mas somando 273. Aqui 200 vezes 12 vai dar 2.400. Aqui vai dar 300, que vezes 0,8 dá 24. 2.400 dividido por 24, que eu passo dividindo, são 100 mols, a letra A. Na letra B, a gente vai ter que falar o tempo de duração, mas é o seguinte, aí já é a primeira vez que acontece uma situação de transformação gasosa, embora a aula de transformação gasosa vai estar só aí na frente, no módulo 19, né? Mas a transformação que acontece é uma transformação isotérmica. Lembra do PVT Pivot que a gente viu naquele vídeo anterior da síntese dos módulos? Pressão, volume e temperatura iniciais, pressão, volume e temperatura finais. Só que como a temperatura é constante, você corta a temperatura daquela fórmula e fica assim, ó. Pressão, volume antes, pressão e volume depois. A pressão e o volume antes, 212. A pressão depois, quando ela pega e reduz a pressão para 3 atmosferas, o volume que ela consegue aspirar nesse caso, 800 litros. Né? Quando, lá dentro do cilindro dá 12 litros, só que a pressão é grande. Quando ela aspira com a pressão muito menor, o volume equivalente dá 800 litros. Se ela, que dava para fazer por regra de 3, inclusive, se ela respira 5 litros por minuto, 5 litros em 1 minuto, 800 litros, X, vai dar 160 minutos. Ele queria em minutos mesmo. A resposta é a letra B. Aliás, esse Z aqui representa vazão, viu, pessoal? Quando você relaciona ali a passagem de fluido com o tempo, é a vazão. A vazão é de 5 litros por minuto, volume de 800, o tempo de 160 minutos dava para fazer por regra de 3, era até preferível. Bom, assim a gente encerra os exercícios do módulo 18, mas continua no vídeo aí que a gente vai passar direto para o módulo 19, dos exercícios, transformações gasosas. Número 1 do módulo 19, viu, pessoal? Lá na página 100 a gente vai direto, porque a gente já fez a síntese de todos os conteúdos dessa aula. Bora lá começar o número 1. A respeito dos gases perfeitos ou ideais, analise as assertivas a seguir, assinalando a alternativa correta. As equações de Boyle-Mariot e Guy-Lussac-Charles e a equação característica do gás perfeito são casos particulares da equação de Clapeyron. Isso aí é verdade. As equações de Boyle-Mariot, Guy-Lussac e a equação de Charles são as 3 principais mudanças que a gente viu no vídeo anterior, transformações isotérmicas, isovolumétricas e isobáricas, são transformações que relacionam pressão, volume e temperatura de acordo com a equação de Clapeyron, isolado o número de mols e tal. A gente viu isso aí, isso é verdade, o número 1 é verdadeiro, viu, pessoal? Número 2, quando mantemos o volume constante, olha aí, isobárica, o calor fornecido ao gás é usado apenas para produzir aquecimento. Aqui já está errado, porque se o volume é constante e ele produz aquecimento, a temperatura aumentando, a pressão também vai aumentar. Já está errado aqui, mas vamos continuar. Quando mantemos a pressão constante, a energia térmica fornecida ao gás, além de fazer o aquecimento, também é transformada no trabalho de expansão. Essa segunda parte está verdadeira. Significa que com a pressão constante, se você fornece energia e a temperatura aumenta, o volume também vai aumentar, mas a primeira parte é que está falsa. Nesse caso, quando o volume é constante, se você aumenta a temperatura, você aumenta a pressão também. Então, a número 2 está falsa. Numa mistura de 2 gases perfeitos, é possível concluir que a pressão vezes o volume dividido pela temperatura no fim é igual a pressão, volume e temperatura somados os dois. Isso aqui a gente viu lá no vídeo, que é a fórmula da soma de gases, né? Inclusive, eu coloquei um mais e reticências até o PNVN sobre TN, para mostrar que não precisa ser só 2 gases, né? Podem ser mais. Então, 2 e 3 são as verdadeiras, a nossa resposta
é a letra B. Não, 2 e 3 não, né? 1 e 3 são as verdadeiras, a resposta é a letra B. Número 2. O gás ideal contido num recipiente adotado de êmbolo móvel descreve o ciclo térmico ADCBA, como mostra a figura. Essa ordem diz que começa pelo ponto A, vem para o estado D, vai para o C, vai para o B, volta para o A. Os processos entre A e D e entre C e B são isotérmicos. Então, aqui, ó, tem uma isotérmica aqui, representando uma temperatura, tem uma outra isotérmica aqui, representando outra temperatura. Gente, tem uma dica aqui, ó. Cada isotérmica vai representar uma temperatura constante, mas que é diferente uma da outra. De A para D, a isotérmica é mais baixa do que C para B, tá vendo? Quanto mais alta for a isotérmica no gráfico, mais alta é a temperatura que ela indica também, viu? Então, os processos que ocorrem de C para B ocorrem numa temperatura maior do que de A para D. Além disso, você tem de A para D uma expansão, de C para B uma contração, de A para B aqui ó, a pressão é uma só, é isobárica, de D para C o volume é um só, é isovolumétrico. Então, assim, a gente tem aqui ó, isotérmica, isovolumétrica, isotérmica e isobárica. Com base no gráfico e sabendo que a transformação da temperatura de A a B é de 200 Kelvin, então temperatura de A para D que vai ser de 200, vou marcar isso. É certeza que a temperatura de C e B aqui vai ser maior que 200, de acordo com o que eu falei também, né? Determine na letra A os trechos do ciclo ADCBA em que o processo é isocórico e onde é isobárico. É o seguinte, pessoal, isocórico quer dizer o mesmo que isovolumétrico, que é com volume constante. A gente não sabe o valor aqui, mas de D para C, o volume é o mesmo. Então, o processo de volume constante ou isocórico ocorre no trecho DC. E o isobárico, que é com pressão constante, ó, de B para A, a pressão é a mesma, vale 6 quilopascais, de acordo com o gráfico. Então, o processo com a pressão constante ou isobárico ocorre no trecho BA. É a resposta da letra A, esses dois processos. Letra B pede para a gente determinar o volume do gás ideal no ponto D e a temperatura da isotérmica que liga os pontos B e C. A gente sabe que é mais que 200, né? Mas vamos lá. Pelos dados do gráfico, pessoal, eu vou comparar dois estados, o estado D e o estado A, e fazer o pivot povotó dos dois, tá vendo? No estado D, a pressão é 2, o volume eu não sei e a temperatura é 200, como a gente já sabe. No estado A, a temperatura também é 200, a pressão é 6 e o volume é meio. O volume do A aqui é meio. Então, eu vou poder cortar os 200 da temperatura, porque foi isotérmica, eu já podia ter cortado desde o começo. Vocês vão reparar que como o volume triplicou aqui, ó, desculpa, como a pressão triplicou, o volume vai ser o triplo, né, também. Nesse caso aqui, né. Onde a pressão é menor, o volume é maior, e 3 vezes no nosso caso. Mas pode resolver, ó. 2 vezes VD é igual a 6 vezes meio, que dá 3. Passou dividindo. 1,5 litro é o volume no estado D. Podemos fazer exatamente a mesma coisa, só que comparando agora outros pontos, comparando B e A, porque a temperatura do A eu sei, né? 200. A pressão em B é 6 e o volume em B é 1. Pode olhar no gráfico. A pressão em A é 6 e o volume em A é meio. A temperatura de B eu não sei e a temperatura de A é 200. Reparem só, pessoal, o pivot povotó lá multiplicar a pressão por volume, dividir por temperatura, você pode, na oportunidade que eu expliquei para vocês, a gente falava de estado inicial e estado final. A gente pode comparar qualquer estado do gás. Você está vendo aí ó, que eu comparei primeiro o estado D com o estado A, depois o estado B com o estado A. E aqui a gente vai cortar os 6 pascais da pressão e multiplicar cruzado, certo? Vai ficar meio T é igual a 200, passa o meio dividindo, vai dar 400 Kelvin, a resposta 1 litro e meio e 400 Kelvin aí na letra B. Número 3. Fazer vácuo significa retirar o ar existente a um volume fechado. Esse processo é usado, por exemplo, para conservar alimentos ditos embalados a vácuo ou para criar ambientes controlados para experimentos científicos. A figura abaixo representa um pistão que está sendo usado para fazer vácuo em uma câmara de volume constante, 2 litros. O pistão, volume constante, hein?
O pistão ligado à câmara por uma válvula A aumenta o volume que pode ser ocupado pelo ar em Vp igual a 0,2 litro. Em seguida, a válvula A é fechada e o ar que está dentro do pistão é expulso através de uma válvula B ligada à atmosfera, completando um ciclo de bombeamento, quer dizer, tirar o ar dali, né? Considere que o ar se comporte como um gás ideal e que durante o ciclo completo a temperatura não variou. A temperatura não variou. Se a pressão inicial na câmara é de 33 pascais, a pressão final na câmara após um ciclo de bombeamento será de... Bom, pessoal, tem que prestar atenção, porque como eu vou tirar ar de lá de dentro, obviamente eu vou diminuir a pressão, né? Na verdade, o volume era de 2 e ele vai reduzir para 0,2. O volume diminui muito, né? Então, vamos ver o que a resolução traz para a gente. A situação é a seguinte, a gente tem que comparar dois estados, o volume VC daqui de cima e o VP aqui de baixo, né? Então, o volume VC é de 2 litros e a pressão ali é 33, certo? O volume VP aqui é os 2 litros que desceram mais 0,2 que tinha lá, então 2,2. Então, a gente vai fazer a comparação, PVT por Votó, comparando o estado C e o estado P, o estado inicial e o estado final. Como a temperatura é a mesma, olha aqui, ó, a temperatura é a mesma, eu vou poder cortar a temperatura final com a temperatura inicial. Lá, quando eu expliquei para vocês, pessoal, eu usava T0, P0, V0 para representar o inicial, para dar o PVT por Votó, para a gente falar, né? Mas olha só, a gente pode comparar esse estado com esse nas três grandezas. Aqui é o início, aqui é o fim. O exercício falou que a temperatura foi sempre a mesma, a temperatura não variou, olha lá no enunciado. Nesse caso, você pode cortar as temperaturas. Transformação isotérmica. Pressão inicial era de 33 aqui, o volume de 2. Expandiu um pouquinho, de 2 para 2,2. E a pressão final, portanto, eu vou passar para lá dividindo, vai dar 30 pascais, a resposta é a letra B. Número 5. O gráfico indica valores de pressão, volume e temperatura obedecidos por um gás ideal por meio de uma transformação isobárica quando ele passa de A para B, sofrendo em seguida uma transformação isovolumétrica que o leva de B para C. Então peraí, olha só. De A para B é isobárica, fica na mesma pressão, é de 5 vezes 10 à quinta. Depois de B para C, é uma isovolumétrica, mantendo o volume a 6, tá vendo? E cai a pressão para 2 vezes 10 à quinta. O outro detalhe, pessoal, é que essas curvas em vermelho mais escuro são curvas isotermas. Certeza que a temperatura T aqui, ó, é maior que 100 e que a temperatura dessa outra isoterma aqui é maior que T também. Ou seja, quanto mais alta, maior vai ser a temperatura da isoterma representada. Então, por exemplo, de A para B, o gás manteve a pressão constante, mas esquentou. De B para C, manteve o volume constante, mas resfriou, caiu para uma isoterma mais baixa. Nessas condições, o valor da temperatura T indicada em Kelvin é... Temperatura T é a temperatura do ponto C. Então, eu posso igualar qualquer ponto ao ponto C lá no PVT por Votó, na nossa fórmula da transformação gasosa. A resolução aqui resolveu comparar o A com o C. Então, eu vou pegar pressão, temperatura e volume de A e igualar a pressão, volume e temperatura de C. Bora lá fazer? Aqui na resolução ele fez direto, pessoal. Como ele quer a temperatura do C, passa isolando a temperatura de C para lá, ó. O PAVA passa para cá dividindo e o TA passa para lá multiplicando. Olha aí a temperatura em C. Pressão em C, é só olhar o gráfico que a gente tem, vale 2 vezes 10 à quinta. Cuidado, tem um 10 à quinta aqui, ó, na unidade do gráfico, viu? Tem que usar. O volume VC está aqui no gráfico, 6 vezes 10 a menos 3 metro cúbico, tá? Menos 3, tá vendo? E a temperatura de A está dada nessa isoterma 100 Kelvin. Dividido pela pressão do A, que é 5 vezes 10 à quinta, tá aqui, e o volume dele, 1 vezes 10 a menos 3. 10 a menos 3 com 10 a menos 3 você pode cortar. 10 à quinta com 10 à quinta você também pode cortar. E aí a gente vai multiplicar aqui, ó, 2 vezes 6 vezes 100 dá 1.200. 5 vezes 1 dá 5, 1.200 por 5 dá
240 Kelvin. Você não precisava ter isolado igual isolou aqui não, era só substituir aqui já e multiplicar cruzado aquilo que você conseguir, certo? Isso aí é só uma proposta de resolução que finaliza os nossos exercícios do módulo 19. Até a próxima.